Bom, eu falei com vocês até agora sobre... mostrei ali um exemplo de um itinerário para catequese de adultos, a partir daquilo que o Rica propõe. Então, pegando aquilo que o Rica propõe, no seu capítulo 5 e capítulo 4, nós pensamos um itinerário para crianças e adolescentes. Na catequese de adultos, a gente não teve grandes mudanças, porque uma vez a gente já fazia essa catequese de um ano e pouco, simplesmente a gente determinou ali os tempos e as etapas e criando um itinerário, de fato, sistematizado. Agora, com as crianças e adolescentes, é um pouco mais complexo. Por quê? Porque a gente tem uma catequese dividida e que visa o sacramento. Então, pensar fora dessa estrutura é um pouco complexo para nós, mas é possível. Então, eu criei essa coleção, chama O Caminho. Então, nós temos aqui o livro da primeira etapa, onde ela está dividida em 7 etapas, e é um itinerário de inspiração catecumenal para iniciação de crianças e adolescentes em idade de catequese. Então, como que foi pensado, como foi elaborado esse material? Então, esse material aí tem 5 pilares, que são estruturados a partir, primeiramente, da Lexio Divina. Vocês lembram que eu falava da importância da palavra de Deus, de sermos inseridos no texto bíblico, na lógica da Sagrada Escritura, da sua linguagem. Então, vocês vão perceber, quando pegarem o livro e verem como está organizado os encontros, que o encontro sempre vai partir de um texto bíblico. Nós não vamos começar com um tema simplesmente e vamos fazer o texto bíblico para fundamentar aquele tema. Não, vai ser o contrário. O texto bíblico é que vai dar o tom do tema que será abordado naquele encontro. Então, a gente sempre vai começar com uma oração inicial e uma Lexio Divina, essa leitura do texto bíblico. Depois, a gente propõe em seguir o ano litúrgico. Por quê? Guardem bem isso. Primeiramente, para fazer com que os nossos catequizandos aprendam o que é o ano litúrgico, aprendam que a igreja tem um calendário próprio. É a mesma coisa que, assim como ninguém aprende a andar de bicicleta sem sentar em cima, a gente também não aprende o que é o ano litúrgico, a gente não vivenciar, não experimentar. Então, a gente propõe a catequese seguir o ano litúrgico, que é o calendário próprio da igreja, para que os nossos catequizandos então possam vivenciar e aprender a lógica desse ano litúrgico. Então, essa é a primeira motivação. Segundo, uma vez que catequese não é escola, não tem sentido eu seguir o calendário escolar. Então, para que a gente possa superar essa dimensão de escola, a gente vai seguir o ano litúrgico, para desvincular a catequese do calendário escolar. E a terceira motivação para dizer assim para os meus catequizandos: olha, nós tiramos férias de tudo. Tira férias da escola, do judô, do balé, do futebol, mas de Deus a gente não tira férias. Então nós vamos aproveitar o momento em que as crianças estão mais ociosas, que não estão ali sem fazer nada, e vamos aproveitar esse tempo ocioso para ocupá-las com as coisas de Deus. Então, pode dizer assim, a gente tira férias de tudo, menos de Deus e da igreja. Depois, nós vamos também utilizar a pedagogia das idades. Eu falava um pouquinho isso de manhã para vocês. Uma vez que nós somos diferentes, cada faixa etária, primeiramente nessa pedagogia das idades, vai dizer que cada faixa etária tem facilidade para uma coisa. Então, uma criança de 7, 8 anos, ela gosta de historinha, gosta de pintar. Já uma criança de 11, 12, ela já gosta de recortar papel, de balão e assim por diante. Então, nós vamos valorizar a faixa etária de cada catequizando para que a gente possa oferecer atividades de acordo com o seu interesse, de acordo com o interesse da sua faixa etária. Diante disso, prestem atenção, nós não podemos ter turmas de catequese com faixa etárias muito longe, muito distantes uma da outra. Então, por exemplo, eu vou começar uma turma de catequese com crianças de 8 e 9 anos.
Então, eu vou ter ali crianças de 8 e 9. Eu não posso ter uma criança de 8 e uma criança de 10, ou uma criança de 11. Depois, se tiver alguma professora aí, alguma pedagoga, psicóloga, pode nos ajudar nessa reflexão. Porque para uma criança, 2 anos de diferença é um abismo. Para adultos não tem problema, eu posso colocar um jovem ali de 18 anos com um de 40, que eles vão conseguir, né, refletir, conversar de maneira tranquila. Mas a cabeça da criança muda muito rápido. Então, eu não consigo oferecer no mesmo encontro uma atividade para uma criança de 8 e uma criança de 11. Às vezes, aquilo que eu vou oferecer para de 8 é algo que não tem interesse por uma de 11. Né? Então, nas turmas de catequese, a gente sempre vai ter, principalmente nesse que nós estamos falando agora de crianças e adolescentes, sempre idades próximas. Não posso ter idades muito distantes. Então, de 7, 8 ou 8 e 9, né, sempre nesse grupo. Nessa pedagogia das idades ainda, além de oferecer atividades de acordo com a facilidade e o interesse de cada idade, nós vamos também utilizar do método das múltiplas inteligências, que eu já dizia para vocês, né? Uma vez que nós somos diferentes, nós aprendemos de maneiras diferentes. Então, tem crianças que são mais visuais, que aprendem a partir da visão, e por isso nós precisamos oferecer atividades que trabalhe o visual, imagens, gráficos e assim por diante. Nós temos crianças que são mais auditivas, então nós vamos oferecer uma música, mudar a tonalidade de voz, tudo isso vai fazer com que essa criança seja atraída para a aprendizagem. E nós temos aqueles que são sinestésicos, que aprendem a partir dos sentidos. Então, pegar, cortar, apalpar, cheirar, degustar. Então, tudo isso também vai ser levado para o encontro de catequese para que a gente possa privilegiar ali todos os tipos de aprendizagem. Porque se eu só uso a voz, eu vou atingir um público. E para aqueles que não são auditivos, né, para aqueles que não são auditivos, aquilo vai ficar chato, ele não tem condições de ficar prestando atenção por muito tempo. Então, a pedagogia vai nos ajudar muito a pensar os nossos encontros de catequese de acordo com cada faixa etária, de acordo com cada realidade. Então, o material foi pensado a partir disso. Depois, valorizando o espaço visual, simbólico e ritual. O que quer dizer isso? Quando nós falamos de espaço, nós falamos de espaço em 2 dimensões. O primeiro é o espaço físico, que é esse que a gente pega de parede, janela, né, esse espaço arquitetônico. Então, nós temos o espaço físico e nós temos o espaço existencial, que é a imagem que eu faço desse espaço arquitetônico. Então, por exemplo, vamos pegar um tribunal de júri. Né? Ninguém vai entrar num tribunal de júri de bermuda e comendo pipoca. Por quê? Porque aquela arquitetura, aquele ambiente, transmite a mensagem dizendo, olha, aqui precisa de um respeito, aqui precisa de uma certa... algo um pouco mais social. Né? De outra forma, quando eu vou no mercado, aquela arquitetura, aquele ambiente, já me dá uma liberdade de chinelo, de bermuda e assim por diante. Assim, quando a criança vai na escola, aquele ambiente faz com que ele se comporte de uma outra forma. Então, quando nós estamos refletindo espaço, nós temos o espaço físico e o espaço existencial. O espaço existencial é a imagem com que cada usuário faz daquele espaço em que ele está vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que nós dizemos que catequese não é escola, eu não posso ter um espaço escolar na minha catequese. Por quê? Porque a criança vai para a escola, ela chega lá e encontra um espaço. Uma carteira atrás da outra, uma carteira com braço, uma lousa e uma pessoa que está em pé lá falando. Quando ele vem para a catequese, na maioria das vezes ele encontra o mesmo espaço. E adianta eu falar que ali não é escola? Não, porque aquele espaço está dizendo assim, aqui é uma escola. Então, aquele ambiente, meu espaço de catequese está transmitindo essa mensagem de que ali é um espaço escolar. Por isso que o catequizando vai chamar a catequista de professora, de tia e assim por diante. Por quê? Porque aquele mesmo espaço contribui
para isso, uma vez que é um espaço nos moldes de uma escola. Então, quando nós falamos em valorização do espaço visual, simbólico, ritual, nós propomos uma mudança nos nossos espaços de catequese para favorecer essa inserção do catequizando num encontro mais celebrativo, mais reflexivo, e não tanto de aula. E aqui, então, eu estou mostrando para vocês uma foto de uma proposta de reorganização das salas de catequese. Então, essas salas elas estão dispostas a partir de 2 eixos ou de 2 mesas, que é o espaço da palavra, com a mesa da palavra, o ambão, que vai ser um espaço onde nós vamos condicionar os nossos catequizandos à oração, então um espaço mais celebrativo, e o segundo eixo é a segunda mesa, que é a mesa da partilha, aonde, assim como a gente senta ao redor da mesa para saborear uma refeição, aqui nós sentamos ao redor da mesa da partilha para saborear a palavra de Deus. Então nós já vamos mostrando para os nossos catequizandos que a palavra para nós é alimento, é comida, e nós vamos então nos alimentar dessa palavra de Deus. E é nessa mesa que vão acontecer as diversas atividades, né? Então, lá vai acontecer a oração inicial, a leitura do texto bíblico. Aqui vai acontecer, então, esse saborear dessa palavra, dinâmica, reflexão, conversa, e depois a gente volta para a mesa da palavra, para a oração final, para as preces e para a bênção de encerramento, né? Então, todas as nossas salas de catequese vão ter essa dimensão. E para isso vai precisar de um investimento, né, em a gente, de fato, pegar as nossas salas de catequese e dar ali uma repaginada nelas, né? Às vezes você pode dizer, padre, a nossa paróquia é pobre, não tem dinheiro. Olha, eu trabalhei até pouco tempo atrás na Brasilândia, que é uma das regiões mais pobres daqui de São Paulo, e trabalhava na favela mesmo, né? E lá nós tínhamos 3 salas que abrigava tudo, reuniões de tudo quanto é coisa vocês imaginarem. E aí cada sala tinha 3, 4 armários, um armário de cada cor, de cada tamanho, e aí era um monte de bagunça em cima dos armários. E aí era um ambiente escuro, nada acolhedor. Então tinha lá uma lousa, tinha esse monte de armário, uma cadeirinha atrás da outra. E então começamos a trabalhar toda essa dimensão da iniciação com os catequistas e nós vimos na necessidade de oferecer um ambiente bonito, arejado, acolhedor para os nossos catequizandos. Então, como a paróquia era muito pobre, a comunidade era pobre, nós fizemos ali uma reunião com os pais, mostramos a proposta e pedimos que os pais pudessem nos ajudar. E nós acabamos ganhando tudo, ganhamos tinta, aí encontramos até um pai que era pedreiro, pintor, que se dispôs a pintar todas as salas de catequese, então a gente fez um mutirão e nós transformamos então a realidade das nossas salas de encontro de catequese. Então nós pegamos uma sala e fizemos ali de depósito, colocamos todos os armários lá, né? E as outras 2 salas então a gente deixou para a catequese e para a reunião dos grupos, né? Então, postulado da oração, vicentinos, enfim, todos eles utilizavam essas salas e eles aprenderam, né, a utilizar essas salas, porque todos eles rezam tal, então eles adaptaram as suas pastorais, os seus momentos de oração a essas 2 mesas, né? A rezar, ouvir a palavra de Deus no ambão e depois partilhar, fazer ali as suas reuniões ao redor dessa grande mesa. Isso foi muito bonito. E é interessante que esse pedreiro, ele gostava de desenhar. E aí a gente tinha um paredão, né, no lado ali da igreja, que dava acesso às salas de catequese, não tinha nem reboco direito, né? A gente conseguiu rebocar ali, pintamos com cal, e esse pai então fez desenhos lindíssimos, né? Ele pegou cenas bíblicas e foi pintando no decorrer desse muro, né? Então alguém que era, vamos dizer assim, bruto, né, que trabalhava com cimento e tal, mas ele tinha esse dom, mas nunca teve oportunidade, né? E ali na igreja então a gente valorizou, né? E esse pai que não ia na igreja de jeito nenhum, agora é uma das maiores lideranças que nós temos. Então olha só, vamos envolver os pais também, né? Deixem eles assumirem, compreenderem, né, que eles vão assumir sem dúvida esse papel. Então como que nós organizamos? Pegamos um cantinho da sala, pintamos ali de uma outra cor, cores quentes de preferência, amarelo, laranja, vermelho, que são cores psicologicamente que nos ajudam a uma introspecção maior. Colocamos um tapete,
um ambão, um crucifixo ou uma imagem na parede. Então a gente vai trocando a toalha de acordo com o tempo litúrgico, tem um vasinho, tem uma vela, ou seja, a gente cria um ambiente mais celebrativo. E aí então, do outro lado, essa mesa comprida com várias cadeiras vai favorecer essa partilha, esse comer da palavra. E depois, atividades integrando realidade social e religiosa, né? Então, vocês lembram que eu falava da importância de, aos poucos, inserindo os nossos catequizandos na vida da comunidade? Então, a gente começa fazendo isso, né, aos poucos. Então, suponhamos, se hoje nós falamos de missão, né, a semana que vem o meu encontro vai ser fazer uma experiência missionária, a ponto da gente dar ali uma sacolinha, um embornalzinho para cada catequizando, uma Bíblia, um vasinho um vidrinho de água benta, e a gente vai sair de porta em porta anunciando o Evangelho. Se hoje eu trabalhei essa questão de partilha mais social, de partilhar roupa, alimentos, brinquedos, então ele vai trazer como gesto concreto dessa reflexão, mas não basta ele trazer. Nós vamos lá na casa, ou numa creche, ou num lugar onde nós vamos entregar esse material. Então, sempre integrando essa realidade social, religiosa, aquilo que eu refleti, aquilo que nós vamos exercitar. Suponhamos, é Corpus Christi a semana que vem. Então, a gente falou sobre Corpus Christi, então a minha catequese na próxima semana vai ser enfeitar a rua. Então, não sei se tem costume aí, aqui a gente está resgatando isso, a gente vai lá, fecha a rua, né, pede lá serragem, pó de café e etc, tampinha, e aí convida os pais, a comunidade para virem juntos, e aí a gente aproveita esse enfeitar a rua para promover esse momento desse vínculo afetivo, dos pais conviverem com as crianças e assim por diante, né? Então, essas são os 5 pilares, né, do material que eu vou propor para vocês. Como que foi organizado o itinerário? Vocês lembram que eu dizia que nós precisamos superar essa catequese dividida? Que não precisa ter mais catequese de Eucaristia, catequese de Crisma, catequese de perseverança. Não, tem catequese. Então, nós pegamos tudo aquilo que a gente fazia separado e fez junto. Então, como que nós chegamos nessas 7 etapas? Nós pensamos assim, bom, vamos começar a catequese quando eles já estiverem alfabetizados, de 7 para 8 anos. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, com 14 é quando geralmente eles crismam aqui na diocese, né? Então, o que ele fez? Eles entram de 7 para 8 e vão sair de 14 para 15. Então, a gente contou quantos anos davam e fizemos, então, 7 etapas. Então, a gente juntou tudo isso. Ah, padre, vocês estão aumentando a catequese. Não, porque geralmente já era isso. Então, ele vinha aqui e fazia 2, 3 anos de Eucaristia. Então, começava com 8, 9, 10, 11, fazia a primeira Eucaristia. Aí, até chegar aos 13 para o Crisma, a gente tinha perseverança. Aí, 13 e 14, fazia 1 ou 2 anos ali de Crisma e crismava. Então, o que a gente fez? Pegou tudo isso e juntou num único itinerário. Como que foi pensado, então? Nós pensamos, primeiramente, numa pré-catequese. Só que isso não está sistematizado. Isso fica livre para cada paróquia fazer do seu jeito. Então, até os 7 anos de idade, nós fazemos uma pré-catequese que está antes dessa primeira etapa. Como que é essa pré-catequese? A gente pegou uma missa de domingo, que a princípio era uma missa com crianças, e então os pais vêm para essa missa, e lá na porta da igreja nós temos um grupo de catequistas. Esses grupos de catequistas, então, vão pegar as crianças de 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade e vão levar para uma sala à parte no centro catequético. Então, os pais vêm para a missa e os pais ficam na igreja para a missa e as crianças são retiradas. Por que as crianças até 7 anos são retiradas da igreja? Porque a estrutura litúrgica não foi pensado para elas. Vocês lembram que eu falava que para gostar da missa a gente precisa entender o que nós estamos celebrando? Ora, as crianças não entendem, não foram preparadas para aquilo. E aí muitas vezes a criança fica chorando, não deixa o pai rezar, muitos pais não vêm porque a criança não para quieta, aí tem criança que vai lá, pendura no padre. Não que isso seja um problema. Mas se nós podemos oferecer um lugar que os pais possam rezar melhor, que o pai pode vir e não passar vergonha muitas vezes com a criança, por que não? Ah, padre, mas a gente tem que educar as crianças a irem desde pequeno para a missa, para a igreja. Sim, nós estamos educando e estamos trazendo a criança para a igreja.
Então o pai vai dizer assim, olha filho, vamos para a missa. Imagina se ele diz, vamos para a missa. A criança chega lá, ela tem que ficar sentada. Aí a criança quer levantar, a mãe belisca, a mãe puxa, né? Tem criança que não consegue ficar quieta. Então ele vai crescendo como que a missa é um lugar que eu não posso fazer nada, como que é um lugar chato. Agora, vamos pensar com a cabeça da criança. Imagina a gente dizer, filho, vamos para a missa, vamos para a igreja. Aí chega lá, ela encontra um espaço lúdico, onde ela pode brincar, onde ela vai conversar e assim por diante. Então, por mais que aquilo não seja a missa, ela vai crescer como que a igreja é um lugar gostoso, agradável, de brincar e assim por diante. Né? Então, nessa pré-catequese, nós vamos dar ali, enquanto os pais ficam na missa, nós vamos trabalhar coisas lúdicas. Então, geralmente a gente trabalha o evangelho do domingo, ou a gente trabalha o próprio do tempo litúrgico. Então, a gente faz várias atividades. Então, sempre trabalha, lê o texto bíblico, conta uma historinha, uma música, e aí cada semana a gente trabalha uma atividade diferente. Quando eu faço o Oremos pós-comunhão, os catequistas trazem as crianças para a igreja, e aí eu dou os avisos, e antes da bênção final, então eu chamo as crianças e pergunto, o que você está fazendo o que vocês aprenderam hoje na catequese? Ah, nós aprendemos uma música. Aí eles ficam todos lá na frente do altar e aí cantam a música. E aí vocês precisam ver a cara dos pais que ficam ali babando, né, nos filhos que estão cantando e etc. Ah, nós fizemos um desenho. Aí eu ponho o microfone na boca de uma outra criança e aí sai cada pérola, uma, né, mais engraçada que a outra, mas sai coisas profundíssimas também, né? Então, o que você desenhou? Eu desenhei isso. O que isso significa? Então percebam que nessa pré-catequese a criança vai sendo formada, preparada para aquele ambiente litúrgico e também para viver na comunidade. Quando então ela está alfabetizada, já está aí com seus 7 para 8 anos, 8 anos podemos dizer, aí nós começamos a primeira etapa. Aí aqui começa a catequese propriamente dita. Então nós temos lá a pré-catequese, que começa a partir dos 3 anos de idade. Aí nós temos grupos distintos, 3, 4 e 5, e 6 e 7. E aí você tem ali as turmas, né, que fazem essa interação com as crianças. A partir da primeira etapa, aí ela começa a catequese propriamente dita. Então a gente começa sempre na primeira semana do Advento, porque a gente segue o calendário litúrgico. Então, essa primeira etapa, a gente tem como base, como tema central, o querigma, o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Só que seguindo o calendário litúrgico. Então, a gente fala de Jesus a partir da lógica do ano litúrgico. Então, a gente começa ali nas 4 primeiras semanas, né, por exemplo, construindo uma coroa do Advento. Então, eu vou levar as 4 velas, vou levar os raminhos verdes, e aí eu vou explicar o que é a coroa do Advento, e vou ensinar as crianças e elas vão confeccionar a coroa do Advento. Quando a coroa estiver pronta, eu vou perguntar, por que tem 4 velas? Por que é circular? Por que é verde? E por que a gente acende cada semana uma vela? E aí, então, nós vamos explicar e vamos acender essa primeira vela no final do encontro de catequese. Na semana seguinte, a criança vai chegar, essa coroa que ele fez vai estar lá. A gente só vai mudar os verdes, que às vezes secam, sempre usando o ramo natural. E aí a primeira vela já vai estar acesa, na oração inicial a gente vai acender a segunda vela. E aí quando a criança chega na igreja, o que ela vai encontrar lá? A coroa do Advento. Né? Então a gente vai utilizando dos símbolos, dos ritos litúrgicos de cada tempo, do evangelho e assim por diante, para falar de Jesus Cristo. Né? Então a gente tem ali as 4 primeiras semanas, né, antes do Natal. Aí a gente entra em recesso para celebrações próprias do Natal. A catequese volta depois da Epifania. A gente tem mais 2 encontros, se eu não me engano. Aí entra num recesso e volta antes do Carnaval. Né? Então, percebo, não é todo o período de férias. Né? É apenas alguns encontros para ajudar as crianças a aproveitar esse tempo próprio da Quaresma, esse próprio tempo do Natal, para compreender um pouquinho o mistério da nossa salvação. Aí, nesse ano, então, a gente vai trabalhando todo o ano litúrgico. No final dessa primeira etapa, a gente vai trabalhar essa introdução à Sagrada Escritura. Porque até aqui, a criança apenas ouviu o texto bíblico, mas ela não tem a Bíblia em mãos ainda.
Por quê? Porque ela não foi preparada, ela não sabe diferenciar, né, a diferença desse livro e desse. Né? Se eu perguntar para a criança qual que é a diferença desse livro e desse, ela não vai saber dizer. Então, nós vamos preparando as crianças, e aí no final dessa primeira etapa a gente vai falar o que é o texto bíblico, o que é o livro, que a Bíblia é composta por 73 livros, que são cartas de Deus para nós, e aí a gente vai falar quais são esses livros, como estão divididos esses livros, o que é capítulo, o que é versículo, e assim por diante. Aí o rito de passagem, né, dessa primeira etapa para a segunda, é a entrega da Bíblia. Então, olha só, da onde saiu essa entrega da Bíblia? Eu fui lá no rito de admissão, no ritual da iniciação cristã de adultos, pincei esse rito, mais o rito de eleição, juntei os dois e adaptei esses ritos e criei esse rito de entrega da Bíblia. Aí, nesse rito de entrega da Bíblia, nós vamos usar o livro dos eleitos e assim por diante. Então, essa entrega da Bíblia é um rito de passagem. Ah, padre, então, não tem recesso nesse tempo? Sim. Nós temos 2 períodos de recesso. Só que esses períodos de recesso não estão vinculados às férias escolares, mas estão vinculados ao tempo comum. Então, nós vamos ter ali um período de recesso durante a primeira parte do tempo comum e depois nós vamos ter um período de recesso durante a segunda parte do tempo comum. Depois eu vou ensinar vocês como fazer o calendário para essa proposta. Então, você tem a entrega da Bíblia, já na semana seguinte começa a segunda etapa. Percebam, para não dar esse ar de que passou de ano. Então, eu tenho esse rito de passagem simplesmente, e aí então ele já adentra ali na segunda etapa. Nessa segunda etapa, nós vamos trabalhar a profissão de fé. Então, nós vamos pegar cada parágrafo da profissão de fé. Então, eu tenho uma celebração de entrega do credo, então eu vou entregar o credo, e aí cada encontro nós vamos trabalhar um tema. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, é o tema do primeiro encontro. Criador do céu e da terra, tema do segundo encontro. Só que isso vai se destrinchando, né, em vários encontros. Então, Criador do céu e da terra. Por que Deus é criador? O que é a criação? Como cuidar dessa casa comum? Então, toda essa questão ecológica. Então, aqueles 12 parágrafos da profissão de fé vão se desmembrar aí em 30, 34 encontros. Até que o rito de passagem, então, da segunda para a terceira etapa, vai ser o credo, a professar a fé. Então, eu recebi o credo no começo da etapa e agora eu vou professar esse credo consciente, né, então, de todo o seu significado. Aí, a terceira etapa, então, nós vamos falar sobre a vida de oração, né? Tendo como modelo a oração do Pai Nosso. Então, nós vamos ter ali, numa das primeiras semanas, né, do Advento, a entrega da oração do Pai Nosso, como prevê o rito. Para os adultos, essas entregas, tanto do Credo quanto do Pai Nosso, são apenas orais. Agora vocês ouvirão as palavras. Então, para os adultos, eu não entrego nada impresso, apenas oral. Mas para a criança, ela não tem condições de assimilar esse conteúdo oral, simplesmente. Então, além do conteúdo oral, a gente faz ali um quadrinho, um papel, alguma coisa, e entrega impresso também o credo. Aí aqui a gente coloca de um lado o símbolo niceno-constantinopolitano e do outro o símbolo dos apóstolos, entrega o credo. Depois a fórmula catequética da oração do Pai Nosso também. E é bonito que às vezes eu vou na casa dos catequizandos, os pais colocam, né, isso no quadro e colocam lá no corredor da casa. Super bonito. Então, nessa terceira etapa, eu vou falar sobre cada petição da oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Por que Pai Nosso e não Pai Meu? Né? Que estais no céu. O que é o céu? Né? Santificado seja o vosso nome. O que é santificar o nome de Deus? E assim por diante. Então, nós vamos pegando cada petição e vamos destrinchando. Então, essas 7 petições da oração do Pai Nosso vão se transformar aí também em 30, 34 encontros. Alguém perguntava, e o sacramento da reconciliação? Aqui nessa terceira etapa já vai entrar o sacramento da reconciliação, tendo em vista que muitas das crianças que vêm para a catequese já são batizadas. Nós tivemos aqui no Brasil, há alguns anos atrás, um seminário nacional sobre o sacramento da reconciliação, promovido pela CNBB, pela Comissão de Liturgia da CNBB. E lá se refletia que o sacramento da penitência ele é um sacramento autônomo, mas que, infelizmente, ele foi vinculado ao sacramento da Eucaristia, onde as crianças só confessam para poder comungar. E então se refletia nesse encontro que não.
A gente confessa para se reconciliar com Deus. A comunhão é consequência dessa reconciliação. Então, se sugeriu que, na catequese, aqueles que já são batizados pudessem começar a se confessar pelo menos um ano antes da primeira comunhão, para a gente desvincular o sacramento da penitência da Eucaristia. Então, nós propomos aqui, quando estiver falando do perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou seja, quando a gente está abordando o tema do perdão, a gente vai falar das diversas dimensões do perdão, e uma delas é o perdão sacramental, esse perdão que Deus nos dá através do sacramento da reconciliação. Então nós vamos falar o que é sacramento, vamos introduzir a criança nesse sacramento, e elas vão se confessar pela primeira vez. Como será essa confissão? Partindo da celebração do sacramento da reconciliação. Então nós vamos pegar o ritual da penitência. O ritual da penitência vai dizer as formas com que esse sacramento deve acontecer. Uma delas é a celebração comunitária com confissão e absolvição individual. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar com a equipe de liturgia, com o padre, vamos pegar o ritual e vamos preparar uma celebração, com leitura da palavra, homilia, com cantos, o padre paramentado, e exame de consciência. Então a celebração da palavra vai ser comunitária, e aí nós podemos convidar os pais também a participarem, e aí tem um momento após o exame de consciência, que é a confissão individual. Então o padre pode chamar outros padres para ajudar, se forem muitas crianças, e aí então os padres vão se espalhar ali, né, no presbitério da igreja, e essas crianças vão se confessar individualmente. Então ela vai se confessar, voltar para o seu lugar, porque o rito prevê depois um momento de louvação, de agradecimento pelo perdão recebido. Por que é importante isso? Eu lembro quando eu me confessei pela primeira vez, devia ter aí meus 12, 13 anos, aliás antes, 11, 12 anos, e foi para a primeira Eucaristia. Foi traumático a minha primeira confissão, né? Então, imagina, eu morava na vila, né, bem no interior, e a gente não tinha capela. Então a catequese era dada num centro comunitário da prefeitura. E aí eu lembro certinho, a gente tinha ali o palco, com uma cozinha no fundo, um banheiro de cada lado e o salão. Então o padre chegou, entrou na cozinha, a gente fez ali uma filinha na porta, né, do palco, e aí entrava uma criança, saía outra, entrava uma criança, saía outra, sem preparação nenhuma. Então imagina uma criança de 11, 12 anos ter que confessar. Então fica uma ansiedade tremenda, porque a gente não sabe o que o padre vai perguntar, o que vai falar, o que é para fazer, porque ainda a criança não tem uma noção exata, do que é pecado e etc. E isso faz com que nós traumatizemos as crianças. Prova disso é que ela confessa na primeira comunhão e depois ela vai voltar para confessar só no crisma. E depois da crisma ela nunca mais volta para confessar. Tem pais que eu atendo que faz 20, 30 anos que não confessa. Por quê? Porque a gente atendeu a confissão pela confissão, e acabou não fazendo um sacramento de fato. Então aqui a gente propõe, que seja feita uma celebração mesmo. Uma vez que o sacramento da reconciliação é sacramento, ela necessita de uma celebração. E aí então nós temos um ritual que prevê como deve ser feita essa celebração. Então, já aqui na terceira etapa, eles começam a se confessar. E a partir daqui, quando chega a preparação para a Páscoa, para o Natal, eles vão poder se confessar quantas vezes quiserem, até que vão se confessar de novo, próximo da primeira Eucaristia. Tá? Mas aqui, então, a gente já começa a desvincular o sacramento da reconciliação do sacramento da Eucaristia. Outra prática interessante que nós fazemos, aqui nessa terceira etapa, é quando nós falamos do pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então a gente trabalha as diversas dimensões do pão. Uma delas é o pão dízimo, que alimenta e sustenta a igreja. Então a iniciação à vida cristã é uma oportunidade que a igreja nos dá de fazermos a tão sonhada pastoral de conjunto, ou pastoral orgânica. Então aqui nós vamos começar a agregar as pastorais para nos ajudar na iniciação cristã. Não sei se tem alguém da pastoral do dízimo aí, mas olha o que nós propomos aqui. Então nós falamos do pão, um deles é o pão dízimo para a manutenção da igreja. Então a gente propõe no livro que o catequista vá lá, procure a pastoral do dízimo, sente com a pastoral do dízimo
e prepare aquele encontro que vai tratar exclusivamente do dízimo, dentro desse contexto do pão, de alimentar, sustentar e etc. E então a pastoral do dízimo vai lá dar catequese conosco. E aí no final do encontro de catequese, depois de refletir o dízimo, as dimensões do dízimo e etc., nós vamos convidar os catequizandos a serem dizimistas. E aí nós pensamos numa carteirinha que tem uma igreja com vários tijolinhos, e dentro desses tijolinhos tem todos os gastos que a igreja tem: água, luz, energia, funcionários, formação e assim por diante. Hóstia, vinho, porque tem gente que acha que a hóstia vem do Vaticano, né? Eu tive várias pessoas que me perguntaram de onde vem a hóstia, de onde vem o vinho. Não, a gente compra, isso tem um gasto na vida da comunidade. A gente colocou todos esses gastos lá, e aí a gente propõe que os catequizandos, a partir daquele momento, sejam dizimistas. Só que ele vai pagar o seu dízimo aonde? Para o catequista? Não. Por quê? Porque se ele paga o dízimo para o catequista, quando termina a catequese, o que vai acontecer? Perdi a referência. Então, ele vai pagar o dízimo lá onde os pais pagam, lá na mesa do dízimo, lá na secretaria. Ele vai receber essa carteirinha e vai ser orientado uma vez por mês, pegar ali seus 50 centavos, 10 centavos, R$1, e ir lá na mesa do dízimo para dar o seu dízimo. E lá na mesa do dízimo, então, tem algumas etiquetinhas dessa de preço, que parece um tijolinho, onde o catequista vai colar essa etiqueta, vai escrever lá o valor, 50 centavos e a data, e vai dizer, olha, hoje seus 50 centavos vai ajudar a pagar a água. O mês que vem, esses seus 50 centavos vai ajudar a comprar o vinho. Esse seu R$1 vai ajudar a pagar o salário dos funcionários. Então, nós já vamos conscientizando os nossos catequizandos que somos nós, cristãos batizados, que somos responsáveis em manter a nossa igreja. E o porquê que eu levei a pastoral do dízimo para dentro do encontro de catequese? Você lembra que eu falava de criar vínculo? E fazer com que as pessoas, né, conhecessem? Então eu trouxe a pastoral do dízimo dentro do meu encontro de catequese, para quando ele for lá pagar o dízimo, não é um desconhecido que vai estar na mesa, alguém que ele conhece, alguém que vai falar o nome dele. Então isso a gente já vai criando esse vínculo afetivo com a comunidade. Então essa carteirinha tem 18 tijolinhos, que vai dar ali até ele fazer a primeira comunhão, e aí a pastoral do dízimo depois vai fazer uma ficha mesmo do dizimista. Nós já estamos fazendo isso há mais de 10 anos. Né? Hoje, eu já tenho jovens que já estão no primeiro emprego e dão os 10% do dízimo, porque nós começamos esse trabalho lá atrás, esse trabalho de conscientização. A gente começa ali com 50 centavos, R$1, hoje nós já temos jovens comprometidos com o seu dízimo. E mais, posso dar um testemunho, que nós temos muitos pais que não eram dizimistas e passaram a ser dizimistas uma vez que levaram o filho à mesa do dízimo. E lá ele começou a conversar com o pessoal do dízimo fez esse convite para ele ser dizimista, ou o próprio pai, né, disse, olha, eu quero ser dizimista também como meu filho. Então nós temos muitos pais que assumiram aí o dízimo a partir dessa experiência da catequese. Percebam, eu estou dando esses exemplos para vocês verem como que nós vamos ampliando horizontes a partir da iniciação à vida cristã. Então, o rito de passagem vai ser a recitação do Pai Nosso. Então, eu ouvi o Pai Nosso, recebi a oração, meditamos sobre cada petição, e agora o rito de passagem vai ser rezar o Pai Nosso. Então, dentro da missa, no momento do Pai Nosso mesmo, o padre vai chamar os catequizandos lá na frente, e eles vão recitar esse Pai Nosso junto com a comunidade. E aí, então, começa a quarta etapa. Essa quarta etapa nós vamos refletir sobre os sacramentos. Então, sacramentos do batismo, sacramentos da iniciação, sacramentos de cura, sacramentos de serviço. Só que nós não vamos refletir sobre esses sacramentos apenas do ponto de vista teórico. Nós vamos utilizar aqui um método mistagógico, que eu vou falar para vocês amanhã, que é a partir da celebração de cada sacramento e, partindo da celebração, nós vamos dar o sentido teológico desses sacramentos. Só vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, falar sobre a unção dos enfermos. Ora, falar da unção dos enfermos para uma criança, às vezes é difícil. 11, 12 anos, às vezes nem ficou doente. Então, ele não sabe a importância da unção dos enfermos. Então, nós vamos utilizar o método mistagógico. O método mistagógico diz que primeiro é preciso celebrar. Então, nós vamos lá conversar com o padre, a equipe de liturgia, e dizer, olha, tem alguém da comunidade que precisa receber o sacramento da unção dos enfermos? Aí o padre diz, tem a Dona Maria, que já está bem velhinha, bem frágil, eu posso dar unção a ela. Então, nós vamos trazer a Dona Maria, vamos preparar a celebração com canto, leituras, tudo como prevê o rito,
e os meus catequizandos vão participar dessa celebração da unção dos enfermos. Na semana seguinte, eu vou partir dessa celebração dizendo, olha, semana passada, nossa catequese foi participar de uma celebração. Que celebração foi aquela? Ah, foi uma celebração que a gente rezou pela Dona Maria. Nós rezamos para ela por quê? Porque ela estava velhinha, fragilizada, doentinha. Né? Então aquela celebração foi para quê? Foi para fortalecer, pedir a cura, fortaleza. Então o padre fez o quê para pedir essa cura? Aí ele impôs as mãos. O que é essa imposição das mãos? Aí nós vamos lá no texto bíblico e vamos trazer passagens que Jesus toca, né, impõe as mãos e etc. Ah, mas ele utilizou um óleo. Que óleo que é esse? Aí nós vamos lá na Sagrada Escritura, vamos identificar textos que falam sobre o óleo que era utilizado como remédio, como bálsamo e assim por diante. Percebam, né? A gente sempre vai partir do rito para dar o sentido daquele sacramento. Então, batismo. Vamos levar as crianças para participar de uma celebração batismal e aí, partindo daquele rito, nós vamos dar toda a significação. Mas amanhã eu vou voltar um pouquinho mais nisso e vou exemplificar um pouquinho melhor. Claro que nós temos alguns sacramentos que não dá, né? Sacramento da ordem. Às vezes é raro ter uma ordenação, às vezes tem ordenação uma vez por ano e não dá para levar todos os catequizandos. Mas nós podemos chegar lá para o padre e dizer, Padre Anderson, o senhor é um padre jovem, né? Cadê o DVD da sua ordenação? Ah, tá aqui. O senhor não pode pegar o DVD da sua ordenação, separar ali os momentos mais importantes da sua ordenação para a gente trabalhar esse conteúdo com os nossos catequizandos? E a gente vai lá, põe na televisão, põe no telão, e o próprio padre pode ir lá explicando cada rito, cada símbolo, o porquê do deitar, o porquê de impor as mãos, o porquê de ungir as mãos, e assim por diante. E olha que interessante, nós já temos jovens, né, adolescentes, né, que por causa do padre lá falar da sua ordenação, despertou o desejo de querer ser padre. Então, olha só, nós já temos aqui uma grande oportunidade para fazer um momento vocacional, né? Bom, então a gente trabalha todos os sacramentos. Aí aqui, as crianças nessa quarta etapa que não são batizadas serão batizadas. Então lá a gente especifica como vai ser esse batismo e assim por diante. E aí nós temos o rito de passagem, que é a celebração do sacramento da Eucaristia, onde as crianças vão comungar pela primeira vez. Ah, padre, mas o senhor disse que o documento 107 fala que eu posso inverter, crismar e depois da Eucaristia. Não tem problema nenhum. Nesse itinerário que nós fizemos, a gente pode inverter muito bem a lógica, né? Porque uma vez que nessa quarta etapa eu vou falar de todos os sacramentos, então não tem problema eu dar o crisma aqui e deixar a Eucaristia para o final, tá bom? Bom, aí eles fizeram a primeira Eucaristia aqui na festa de Cristo Rei, e aí a gente propõe então um intervalo um pouco maior, e aí essa quinta etapa a gente propõe que comece, né, com um grande retiro na primeiro domingo da Quaresma. Então essa quinta etapa iria equivaler, entre aspas, a crisma. Então a gente propõe, uma vez que agora eles vão dar um passo um pouco mais amadurecido, nessa quinta etapa começar com um grande retiro, e esse grande retiro vai ser não só para as crianças, mas para toda a família. Então esse retiro a gente organizou da seguinte forma: os pais e as crianças vão vir, né, para esse retiro. A gente vai ter uma dinâmica ali para quebrar o gelo, de entrosamento. Aí nós vamos ter 2 palestras de 40 minutos no máximo, uma sobre o tempo e outra sobre o mistério da fé, resgatando um pouquinho aquilo que eles já viram nas 4 primeiras etapas. E aí nós vamos dividir os pais em pequenos grupos e os catequizandos em pequenos grupos. Percebam que aqui eu não falo crismandos, são todos catequizandos, tá? Porque nós não queremos reforçar apenas o sacramento. Então, os pais de um lado, os catequizandos de outro, em pequenos grupos, e aqui eu posso ter ajuda da pastoral familiar, eu posso ter ajuda da pastoral juventude, do setor juventude, onde cada grupo pode ter um casal da pastoral familiar, pode ter um jovem junto com os adolescentes, e aí nós vamos perguntar para os catequizandos: por que você quer crismar? Por que você quer vir para a catequese, né? E aí nós vamos perguntar para os pais: por que você está mandando seu filho para a igreja? Qual que é o seu papel enquanto catequista, né, de transmitir a fé? E aí eles vão ter esse tempo de conversar e eles vão ter que colocar isso em cartolinas, né? E aí nós vamos fazer um varal. Então eles vão sair para o almoço, aí eles voltam e vão apresentar isso nesse varal. E aí depois os pais vão estar num grupo e as crianças, os adolescentes, os jovens ali no outro.
E aí, então nós vamos partir daquilo que eles falaram e aí nós vamos dar uma reta intenção. Olha, você está aqui não porque seu pai obrigou, você está aqui não é porque você não vai poder casar se não fizer o crisma, mas você está aqui por causa disso, 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 disso. E a mesma coisa um casal vai falar para os pais, né? Olha, vocês estão aqui porque o papel de vocês é esse, quando vocês batizaram o filho, vocês assumiram tal compromisso, e assim por diante. E aí a gente encerra essa parte da tarde, então, distribuindo um cartão para os pais e para os catequizandos, onde a gente convida eles a escreverem um compromisso. Agora, conscientes do papel de cada um de vocês na fé e na comunidade, vocês agora vão se comprometer diante de Deus e da igreja, né, a de fato a se comprometer a viver, né, na igreja, a colocar os dons e talentos a serviço da igreja e assim por diante. Eles escrevem, assinam e a gente encerra esse retiro com um momento de adoração ao Santíssimo, aonde eles vão depositar esses cartões, esse compromisso assumido aos pés do Senhor. Então não é um compromisso que eu estou assumindo com o padre nem com o catequista, mas é com Cristo e a igreja. E aí a gente pode dar ali um escapulário, um tercinho, alguma coisa, para que os pais possam colocar no pescoço dos filhos, podemos dar uma medalhinha para que os pais possam entregar para os pais, e é bonito que no final, né, eles choram, né, é um momento bem assim profundo, porque tem pai que há anos não abraça mais os filhos, né? Então a gente promove esse momento mais afetivo, né? E esse retiro então vai abrir essa quinta etapa, onde nós vamos trabalhar toda a história da salvação. Então, começando lá desde Abraão, Isaac, Jacó, os reis, os profetas, né? Então desde Abraão até as primeiras comunidades, né? Então tudo aquilo que eles viram nas 4 primeiras etapas de maneira solta, agora eles vão ver, né, numa linha do tempo, né, toda a história da salvação de maneira organizada. E a último encontro é aquela passagem célebre dos Atos dos Apóstolos, que fala das primeiras comunidades. Eles partilhavam os bens com alegria, viviam em oração e assim por diante. E então, a partir desse encontro, nós propomos aos catequizandos a formar comunidade. Então aí já vai ser dezembro, então a gente começou ali começo de fevereiro, né, daí vai depender de quando é a quaresma, e aí nós vamos encerrar ali por volta da segunda semana do Natal, aliás, segunda semana do Advento, e a gente propõe, encerra essa quinta etapa, convidando os catequizandos a formarem uma comunidade para celebrar a novena de Natal. Então nós vamos pegar os livrinhos da novena de Natal que a diocese usa, ou a paróquia usa, vamos entregar um para cada um, e aí eles vão se organizar e vão dividir os encontros. Então, eles podem cada dia reunir na casa de um, ou na própria igreja, a cada 2, 3 são responsáveis ali de preparar os encontros de catequese, né? Os encontros da novena de Natal. Então esse vai ser o nosso rito de passagem. E antes desse último encontro, nós vamos ter um encontro específico apenas para trabalhar orientar sobre os padrinhos de crisma. Então, quem são os padrinhos, quais são os critérios de escolha. Então, a gente vai levar um folderzinho com todos os critérios, como que deve escolher e o porquê que nós já vamos trabalhar aqui nessa quinta etapa. Porque eu não sei aí, mas na maioria das vezes a gente descobre quem são os padrinhos um mês antes ou na semana. Aí, na maioria das vezes, esses padrinhos não são crismados, às vezes nem batizados, às vezes nem católicos são, moram lá não sei aonde, e acabam servindo, então, de vaso de enfeite no dia da celebração, né? Então, o que nós queremos? Olha só, aproveitar que eles se dispõem a serem padrinhos e vamos dar, então, nesses 2 anos que faltam até chegar o dia do crisma, uma catequese. Vamos aproveitar e iniciar esses padrinhos também. Nós já temos todo um movimento para iniciar os pais e agora nós vamos também aproveitar para iniciar os padrinhos. Então, nós vamos ter esse encontro, vamos dar os critérios para que eles possam escolher, e quando eles voltarem do período do recesso, então eles vão sair em dezembro para a novena de Natal e vão entrar em recesso, e vão voltar na primeira semana da quaresma. Aí, nessa primeira semana da quaresma, quando eles voltam, nós vamos ali perguntar quem são os padrinhos que eles escolheram. Se porventura tiverem escolhido algum padrinho que não é crismado, nós vamos ter aí 2 anos para sentar com esse padrinho, dizer, você quer mesmo ser padrinho? Você está disposto? Estou. Então, você precisa, né, fazer uma catequese de adultos. Então, a gente vai propor a catequese de adultos e etc.
para que, de fato, ele possa cumprir, né, e ser esse exemplo, esse testemunho do seu futuro afilhado. A sexta etapa, nós vamos trabalhar toda essa dimensão afetiva, sexual e vocacional. Porque eles já vão estar aí com seus 13, 14 anos, né? É quando começam a surgir aí as dúvidas, por que eu nasci, por que Deus me criou e assim por diante. Então nós vamos trabalhar todas essas questões existenciais, porque eu nasci, Deus me criou, aborto, droga, suicídio, todas essas questões latentes na vida dos nossos jovens. E isso vai desembocar numa questão vocacional, né? Que Deus me criou porque eu tenho uma vocação, Deus me criou porque Ele tem um projeto de vida para mim, né? E nesse projeto de vida eu devo ser cristão em tempo integral, colocando os meus dons e talentos a serviço da comunidade. E aí, então, essa sexta etapa vai encerrar com um convite para fazer um estágio pastoral. Como vai ser esse estágio? A gente propõe que a comunidade organize ali como se fosse uma feira de profissões, que cada pastoral, cada movimento cria ali suas barraquinhas, e um dia ou uma noite, que nós chamamos de festa da unidade paroquial, cada pastoral, cada movimento vai pôr ali a sua banquinha com cartaz, com fotos, né, e etc. E os jovens, com a família e toda a comunidade, né, toda a paróquia convidada a participar dessa festa, vai passar de banquinha em banquinha, conhecendo todos os trabalhos que a paróquia tem, todas as pastorais, movimentos, e ele vai ser orientado, então, a escolher uma dessas pastorais. Ele vai escolher uma dessas pastorais e ele vai voltar para o encontro de catequese na semana seguinte, e o catequista vai perguntar: por que você escolheu essa pastoral? Por que você escolheu esse movimento? Ah, por causa disso, por causa daquilo. Na semana seguinte, o catequista vai anotar tudo isso, o catequista vai trazer um representante dessas pastorais para o encontro e vai colocar as crianças para conversar. Então, olha aqui, Tiago, aqui está o Anderson, que é o coordenador da pastoral vocacional. Aqui nós temos a Fernanda, né, e que quer participar do apostolado da oração. E aqui então está a Dona Maria, que é coordenadora do apostolado da oração. Então eles vão sentar e vão começar a criar esse vínculo afetivo, vão começar a criar essa amizade. Então vão conversar, o coordenador vai explicar quando eles se reúnem, vai tirar dúvidas, vai conhecer um pouquinho a sua história, né? E aí então o rito de passagem da sexta para a sétima etapa será uma bênção de envio para a missão, né? Que é essa bênção de envio para o estágio pastoral. Então nós temos uma missa onde o padre vai pegar essas crianças e vai estar presente ali o representante de cada pastoral. Então, cada coordenador de pastoral vai entregar uma insígnia para essas crianças que represente aquela pastoral, uma camiseta, um livro, alguma coisa. E o padre então vai dar uma bênção, eles vão receber uma cruz, símbolo da missão, e eles vão sair dessa missa de braços dados com o coordenador daquela pastoral. E aí, então, a partir dessa missa começa a sétima etapa, que nada mais é que participar ativamente de uma pastoral, de um movimento ou de uma comunidade. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer as atividades daquela pastoral, daquele movimento. Só que é um estágio supervisionado. Nós não teremos os encontros de catequese semanais, como anteriormente tinha. Nós vamos ter apenas um encontro mensal, aonde o catequista, antes desse encontro, vai ligar para cada coordenador, vai ver como está Fernando, como está Maria, como está, tem algum problema? E a partir desse feedback que ele tem dos coordenadores, ele vai preparar o seu encontro de catequese. Então ele vai conversar num primeiro momento sobre o que cada um está fazendo em sua pastoral, para eles partilharem e assim por diante. E depois, como é um encontro mensal, ele pode trabalhar alguns temas específicos, doutrina social da igreja, campanha da fraternidade, enfim, principalmente esses temas que mudam muito, ou temas que sejam latentes e estejam importantes ali na vida, né? Então, no livro a gente sugere inúmeros temas que aí cada catequista vai preparar de acordo com a sua realidade. E não necessariamente precisa ser um encontro de uma hora e meia. Pode ser uma manhã, pode ser uma tarde, pode ser um final de semana, pode ser um retiro, pode ser um filme, pode ser uma sessão pipoca, enfim. E aí cada catequista vai ver e trabalhar de acordo com cada tema. Então, a gente sugere inúmeros filmes ali que possam ser trabalhados também. Certo até aqui? Então, essa sétima etapa pode durar 6 meses, pode durar 8 meses, pode durar 1 ano. Ou seja, esse estágio pastoral vai acontecer nas pastorais até que o bispo venha e possa dar o sacramento da crisma para os catequizandos. E com isso, eu inverti a lógica. Ao invés de eu crismar para engajar, eu engajei e agora eu crismo.
Se depois que ele crismou, aquele jovem não vier mais para a pastoral, agora não é responsabilidade só do catequista. Agora, aquele coordenador ou os membros daquele grupo que vão participar, vão ali estar presente no dia daquela crisma, né, apoiando aquele jovem, vai poder ligar e dizer: fulano, você crismou semana passada, foi uma celebração bonita, por que você não veio na reunião hoje? Por que você não veio mais na comunidade? Então agora não é só a catequese que se torna responsável de iniciar na fé, mas com o estágio pastoral, todas as pastorais, todos os movimentos se tornam corresponsáveis nessa iniciação. E através do trabalho, do testemunho de cada um, todos serão responsáveis agora por essa iniciação. E aí, então, o fim, percebam que não foi simplesmente dar os sacramentos, mas o fim foi formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, uma coisa importante, se ele entrou com 8 anos, ele vai aí, em 7 etapas, chegar até os 14, 15 e ser crismado. Então, tudo aquilo que eu fazia separado, o que eu fiz? Juntei num único itinerário. Um itinerário gradativo, onde eu tenho um tema sistematizado, né, numa crescente. Então, aqui vocês perguntaram já 2 vezes sobre isso. Padre, um catequista vai seguir toda a etapa? Pode. Eu posso começar na primeira etapa e ir até a 7ª. Mas, às vezes, eu não tenho jeito para criancinha, né? Eu gosto mais de trabalhar com jovem. Então, eu posso ter um catequista que vai da primeira à 4ª etapa e um que assuma da 5ª à 7ª. Pode também. Posso mudar todo ano? Pode também. Aí vai depender da realidade de cada um. Como eu dizia, nas 3 opções tem prós e contras, né? E aí vocês vão balancear de acordo com cada realidade. Mas vocês podem estar se perguntando assim: padre, então nós temos que formar turmas com crianças de acordo com cada faixa etária. Sim, eu vou começar aqui na primeira etapa com crianças de 8 e 9. Né? E aí vai, 8 e 9, 10 e 11, até chegar o crisma. Mas vocês podem se perguntar assim: mas padre, e se chegar na catequese uma criança de 13 anos? Aonde que eu vou colocar ela? Aonde que nós vamos colocar aí? Prestem atenção. Isso é importante. A iniciação à vida cristã é construir uma casa. Como se constrói uma casa? Você começa a construir pelo telhado? Não. A gente começa com alicerce, parede e telhado. Então, alicerce, parede e telhado. Então, a primeira etapa, a segunda, é o alicerce. Terceira, quarta, quinta é a parede. Sexta e sétima é o telhado. Se chegar alguém de 13 anos, eu posso simplesmente colocar na 4ª etapa? Não, por quê? Porque ela vai perder o alicerce. Então, aonde que eu vou colocar essa criança? Na primeira etapa. Padre, mas com 13 anos ela vai ter que fazer 7 etapas? Sim. Mas isso não significa que ela vai ter que fazer 7 anos. Ela vai fazer 7 etapas. Mas isso não significa que cada etapa vai durar 1 ano. Por quê? E aqui é importante, porque nós precisamos adequar esse itinerário de acordo com cada realidade. Aqui, cada etapa vai durar 1 ano, porque eu estou falando de crianças que chegaram com 8, 9 anos, 7, 8, 9 anos. Então, essa criança, até seus 14, 15, não tem problema que eu demore 1 ano cada etapa. Agora, se chegou crianças com 13, 14, já é complicado eu fazer 7 anos, mas eu posso fazer 7 etapas. Por quê? Porque para a criança eu preciso dar a contragota, eu preciso destrinchar. Então vocês vão ver que no livro, às vezes um tema está destrinchado em 3 encontros, o mesmo tema. Por quê? Porque a gente vai ali nas diversas dimensões e vai dando a contragota. Já um adolescente, eu não preciso destrinchar tanto. Então aquilo que eu fiz em 3 encontros, eu posso fazer em um só. Então aquilo que eu trabalhei 30, 34 encontros com uma criança de 8 anos, com um adolescente de 14, de 13, eu posso trabalhar em 15. Então, aquela primeira etapa que durou 1 ano com uma criança de 8, ela pode durar 6 meses com um adolescente de 13. Vocês estão entendendo? Então, ela vai fazer as 7 etapas porque ela precisa de receber todo esse conteúdo. Porque esse conteúdo, né, a gente pressupõe que é um conteúdo fundamental para ela entender a fé. Mas não necessariamente, cada etapa dessa precisa durar 1 ano. Então, olha só, olhem a lógica comigo. Quem entrou com 8, 9, cada etapa vai durar 1 ano até seus 14, 15.
Se ele entrou com 13, 14, essas 4 primeiras etapas podem durar 2 anos, 6 anos cada uma. E aquelas 3 últimas podem durar 1 ano e meio. Aí tudo vai depender de acordo com cada idade. Nós não vamos ter um material específico para isso. Mas nós temos o ordinário, que é aquilo que é a maioria, e aí, então os catequistas dessas turmas que nós chamamos de especiais vão pegar esse material e vão condensar os encontros e vão preparar. Então, vamos pegar aqui. Aqueles que entraram 8 e 9 anos, vão ser 7 etapas que vão durar 7 anos. Com 13 e 14, eu posso reduzir essas 7 etapas em 3, 4 anos. Quando já está com 16, 17, eu posso reduzir isso a 2, 3 anos. E quando chega em adultos, em 1 ano e meio. E aí eu costumo brincar que assim, criança a gente dá a contra-gota. Adolescente, jovem, a gente dá de canequinha. E adulto a gente dá de balde. Por quê? Porque ele tem condições de assimilar isso muito mais rápido. Certo até aqui? Deu para entender esse itinerário? E aqui, então, nós temos os manuais, né? Então, não se preocupem que tudo isso está destrinchado. Como eu dizia, é uma receitinha que está pronto. Vocês vão pegar o livro, lá vai estar escrito bonitinho, né? O que tem que fazer em cada encontro. Né? O encontro está pronto? Tem um roteiro. Nós precisamos sentar, preparar. Eu, catequista, tenho que fazer a Lección Divina antes de ir para o encontro, né? Porque eu preciso pensar. Como que está dividida a coleção? A coleção está dividida em 2 grandes blocos, entre Eucaristia e Crisma. Padre, mas o senhor acabou de falar que não é para ter catequese de Eucaristia e Crisma, é um único itinerário. Sim, só que percebam que nós estamos numa fase de transição. O material foi pensado como um único itinerário, mas como a gente está nessa transição ainda, a gente absorveu esse período de perseverança e dividiu então em 2 grandes blocos. Então nós temos aí o livro azul, primeira etapa, o verde, segunda, o roxo, terceira e o vermelho, quarta. Então esses 4 primeiras etapas formam o bloco da Eucaristia. E nós temos aí a primeira, segunda e terceira etapa que formam o bloco do Crisma. Só que perceba, isso daqui é só para a nossa organização. Na prática a gente não tem essa diferenciação, tá? Na prática é um único itinerário com começo, meio e fim. Vamos lá. Entenderam até aqui? Deixa eu interromper aqui os nossos slides, né, para a gente ver se vocês entenderam, se tem alguma dúvida sobre essa proposta de catequese. Eu percebo tudo aquilo que eu falei, aquelas 5 características da iniciação, a gente conseguiu colocar no itinerário a partir daquilo que propõe o RICA. Percebam que eu não utilizei pré-catecumenato, catecumenato, purificação e iluminação. Por quê? Porque essa terminologia é própria para a catequese de adultos. Então, no itinerário de adultos que eu mostrei para vocês, nós utilizamos esses termos. Por quê? Porque é voltado para catecúmenos adultos. Né? Para crianças, a gente não precisa utilizar essas terminologias, mas precisamos utilizar a lógica, né, de um processo gradativo, único e gradativo. Então, nós pensamos essas 7 etapas, que para as crianças em idade de catequese que começam com 8 anos, vai durar aí seus 7 etapas, 7 anos. Uma vez que nós temos crianças mais velhas, a gente vai reduzindo o tempo, porque nós vamos agregando conteúdos, né, 2, 3 encontros num encontro, que são temas semelhantes, e com isso, então, a gente reduz o tempo, porém, nós temos as 7 etapas, com todos os ritos, com todas as entregas, e assim por diante. Rosana, alguma pergunta? Temos sim perguntas. Algumas o senhor já respondeu ao longo da formação. Agora nós temos uma pergunta aqui da Cidinha Dias. Ela é da paróquia Santo Antônio de Pádua, de Rio Novo do Sul, catequista. E ela pergunta sobre aquele processo das crianças menores de 7 anos, que o senhor falou que chegam para a missa da igreja, são separados dos pais, para um local, né, reservado, um espaço lúdico. Ela pergunta se essa separação poderia ser após o rito da palavra. Pode, não tem problema. Mas como eu dizia, o rito da missa, a liturgia,
ela não foi pensada para crianças, ela foi pensada para iniciados. Então, vamos lembrar que na igreja primitiva a gente tinha a disciplina do arcano, né? Então, uma vez que a maioria só batizava, né, já velho, esse rito foi pensado para isso, né? Então, quem não era batizado, né, não podia participar. Ou seja, e aqui precisamos entender o conceito de participação. A Sacrosanto Concilium vai dizer que nós precisamos participar ativa e plenamente da liturgia. Participar da liturgia significa compreender o que está sendo celebrado. Uma criança de 3, 4, 5, 6 anos não sabe, não compreende o que está sendo celebrado, né? Então, não teria problema dele não participar dessa liturgia, até porque a liturgia da palavra eu posso fazer lá no encontro de catequese, né? Não teria problema nenhum. Mas pode participar sim, tá? Nós achamos que muitas vezes participar da liturgia é fazer algo. Não. Nós podemos fazer algo, entrar com alguma coisa, mas sem participar. Porque uma vez que eu entro com alguma coisa e eu não entendo aquele rito que eu estou fazendo, eu não estou participando. Então, nós, catequistas, precisamos superar essa dimensão. Que, que participar da liturgia significa compreender o que está sendo celebrado. A outra pergunta é direcionada ao Padre Anderson. Se a resposta for positiva, deixará o Padre Tiago feliz. A nossa diocese irá adotar este material do Padre Tiago Facini? Essa pergunta é para mim? Sim, sim. Na verdade, eu estou aqui ouvindo, eu vou falar sobre isso no final, antes da conclusão de hoje, eu já vou fazer algumas considerações a partir disso tudo que está sendo apresentado, até como caminho progressivo da própria diocese. Então, eu peço que guarde essa pergunta, porque antes da conclusão de hoje, eu já vou falar alguma coisa sobre isso. Obrigado. E a última pergunta do Ronald. Ele pergunta, padre, como hoje a igreja, as suas lideranças, a começar pelos padres, trabalhar a conscientização dos catequistas sobre a sua missão e responsabilidade dentro e fora da igreja? Olha, nós já estamos fazendo, já estamos colocando isso em prática, né? Olha, a própria diocese já propôs o ano passado uma formação, uma atualização para o clero, todos os padres participaram, né? Fui super acolhido aí, e eu via ali nos intervalos, né, como que os padres ficaram ansiosos. Eu, inclusive, tinha agendado para ir em 2, 3 paróquias esse ano, né, mas foi bem no começo da pandemia, né? E aí acabou não dando certo. Então, eu acho que é isso, essa conscientização significa avaliar o nosso processo. E quando nós avaliamos, a gente vai vendo aquilo que precisa mudar. E uma vez que a gente está em sintonia com aquilo que a igreja nos pede, a gente vai, então, em comunhão, né, vendo as possibilidades. Então, eu acho que isso a gente já está fazendo. A diocese está no caminho certo, né? Consciente, sabendo que não é do dia para a noite, um processo gradativo. Olha, essa formação que nós estamos tendo aqui hoje é para isso, para conscientizar, para mostrar a importância. E o importante é que nós que estamos aqui, né, de fato, assumamos isso. Quando nós assumimos isso, com certeza nós seremos os maiores defensores, né, dessas propostas, depois lá junto com as demais lideranças, né? Mais alguma, Rosana? Não, padre. Muito obrigada. Então tá bom. Nós temos mais 10 minutinhos antes da gente encerrar. Então eu quero aproveitar para a gente avançar um pouquinho e aí eu quero trabalhar brevemente aqui com vocês porque não basta só mudar a estrutura, mas é preciso mudar também a maneira de fazer catequese. Então, nós temos aqui a mesa da palavra, né? Então, não foi colocado de qualquer jeito essa mesa, foi pensado também numa metodologia, uma proposta de como utilizar essa mesa, né? Então, guardem bem essa imagem. Então, lá no livro vocês vão encontrar primeiramente uma acolhida, né? Então, essa acolhida sempre vai partir do texto bíblico, do tema que vai ser refletido no encontro, né? Então, se eu vou falar sobre o sim de Maria, então, Tiago, seja bem-vindo para dar o seu sim ao Senhor. Então, já desde a acolhida, a gente já vai começar a provocar os nossos catequizandos o que significa dar esse sim, a exemplo de Maria. Ao redor da mesa da palavra ou da partilha,
a gente propõe um momento de recordação da vida. O que é esse recordação da vida? É uma oportunidade que a gente tem de conhecer aquilo que é importante na vida do meu catequizando. Nós vamos perguntar o que você fez essa semana, o que foi importante, o que você quer destacar, o que aconteceu na igreja, o que aconteceu no mundo. Então, é trazer elementos para a nossa oração. E aqui a gente vai descobrir, na maioria das vezes, né, um pouco a vida do meu catequizando. Então, tem catequizando que diz e chega e vai dizer, eu quero aqui trazer o meu pai que bebe e bate na minha mãe. Eu quero trazer a minha avó que está internada. Eu quero trazer o cachorrinho que eu ganhei. Então, aqui a gente vai conseguindo conhecer um pouquinho a vida e aquilo que é importante na vida do catequizando. Depois a gente vai propor, depois dessa recordação da vida, uma oração inicial. E aí de maneira ritual, uma vez que nós precisamos educar para a ritualidade os nossos catequizandos. Então vamos ficar em pé ao redor da mesa da palavra. Então alguém pode entrar com uma vela, palito e acender ali a vela enquanto a gente canta à luz do Senhor. Depois o catequista vai fazer uma oração espontânea, vai invocar o Espírito Santo. Aí pode ser através de uma oração, pode ser através de um canto. Igual eu, geralmente, sou super desafinado. Mas eu faço questão de alguns momentos dar catequese, até mesmo para a gente fazer a experiência, se vai funcionar ou não. Então, tudo isso que está escrito no livro, né, antes de ser escrito, foi feito, foi pensado, foi executado. Né? Então, eu fui catequista de todas essas etapas, e aí, então, o que eu fazia no momento de oração inicial? Sempre no final do encontro eu já vi o que eu ia precisar para o próximo encontro, e aí eu identifiquei alguns catequizandos que gostam de cantar. E aí sempre vai ver ali um grupinho que gosta de cantar. Então eu levava a letra, levava o áudio, passava para eles, e aí durante a semana eles ensaiavam. Então, nós vamos cantar um canto de invocação do Espírito Santo na oração inicial da semana que vem. Aí eles preparavam, ensaiavam, aí na hora da oração eles cantavam esse canto, né? E aí depois, se é um evangelho, a gente vai cantar um canto de aclamação, o evangelho. E aí o catequista vai ler uma vez, duas vezes, três vezes, pelo menos, o texto bíblico, seguindo um pouquinho o método da Lección Divina. Né? Então, por que ler uma, ler duas, ler três vezes o texto bíblico? Porque, primeiramente, eu quero educar à escuta e ao silêncio. Percebam. Vocês lembram que eu falava da importância de educar para a liturgia, para a ritualidade. Né? Quando nós vamos na missa, na liturgia da palavra, a gente não é convidado a escutar aquele diálogo que está acontecendo, Deus que do alto céu nos fala por meio do leitor. Então, na maioria das vezes o povo fica olhando no mundo da lua. Por quê? Porque não foi educado para isso, para a escuta, para o silêncio. Então, aqui na catequese, ao eu ler o texto uma vez, duas vezes, três vezes, eu quero primeiramente educar o meu catequizando para a escuta, para o silêncio. Depois, para ele ir se familiarizando aos termos bíblicos. Muitos dos nossos catequizandos não vão entender e saber o que é Gênesis, o que é Deuteronômio, o que é Êxodo. Mas é muito comum nas nossas comunidades, já pessoas adultas, né, lerem errado. Aqui, imagina, eu moro na zona leste de São Paulo, onde fica o Parque São Jorge, né? Então só tem corintiano aqui. Então é muito comum ir alguém lá e dizer leitura do livro do Coríntios. Ora, por que Coríntios e não Coríntios? Porque Coríntios é uma palavra nova para ele. Porque Exodó, Genésio, ele não sabe o que é Gênesis, não sabe o que é Deuteronômio, essa palavra é nova para ele. Então, ler o texto bíblico uma vez, duas vezes, três vezes, além de educar a escuta ao silêncio, mais do que compreender o texto bíblico, eu quero que o meu catequizando já vá se familiarizando a linguagem própria das Sagradas Escrituras. E por isso que nós vamos também adotar uma Bíblia comum, de preferência, de uma linguagem pastoral. E aí vocês vão ver uma Bíblia aí que a paróquia vai adotar. Eu nunca devo utilizar Bíblia infantil no meu encontro de catequese, porque Bíblia infantil não é Bíblia. Né? Então, é preciso ter ali, por mais que tenha palavras difíceis, por mais que a conjugação verbal é um pouco diferente daquela que a gente está acostumado, mas a catequese vai fazer com que o meu catequizando vá se familiarizando com os termos bíblicos. E aí, então, nós vamos trocar a toalha de acordo com o tempo litúrgico. Então, nós estamos agora no tempo comum, vai estar verde. Quando a criança chegar na igreja, vai ver o padre de casula verde. Quaresma, roxo.
Quando a criança chegar, vai ver o padre de casula roxa. Então ele já vai começar a perceber que as cores têm um significado, né? E depois já vamos começando a criar responsabilidades também com os nossos catequizandos. Então, por exemplo, nós temos o vasinho lá. Esse vaso vai estar sempre vazio. E aí eu posso criar uma escala, por exemplo, na primeira etapa, onde cada encontro uma criança é responsável de trazer a flor. Não precisa comprar a flor. Pode ser um galinho de árvore, pode ser uma florzinha ali do jardim. E aí nós vamos dizer, olha, a flor natural, traz vida, nos aproxima do Criador e assim por diante. Se a criança trouxer a flor, a gente vai elogiar, olha que bom, nosso espaço ficou mais bonito, mais alegre, fulano trouxe a flor. Se ele não trouxer, o vasinho vai ficar vazio. Por quê? E isso é proposital, para a gente dizer assim, olha, Joãozinho, você não trouxe a flor? Ah, catequista, esqueci. Ah, que pena que você não trouxe a flor, né? Olha, hoje nosso vasinho vai ficar vazio. Por quê? O que a gente quer? Já quer criando essa consciência dos nossos catequizandos de que na igreja cada um tem o seu papel, cada um tem a sua função. Se eu não fizer, ninguém vai fazer no meu lugar, né? Então, a igreja, cada um tem ali um papel. Então, é importante a gente já ir dando, né, essas responsabilidades para que eles possam ir assumindo. Então, a gente vai ter tudo isso na oração inicial, e aí lembrando que nessa primeira etapa, as crianças não vão ter acesso direto ao texto bíblico. A primeira etapa é sempre o catequista que vai fazer a leitura, 1, 2, 3 vezes. No final da primeira etapa, eles vão ter ali toda essa iniciação à Sagrada Escritura, o que é capítulo, o que é versículo, o que etc. Vão descobrir o porquê que esse livro é sagrado. E aí, então, nós vamos ter o rito de entrega da Bíblia. Aí sim, a partir da segunda etapa, nós podemos fazer uma escala também, e pode ser a mesma pessoa que trouxe a flor, fazer a leitura do texto bíblico. Então, vou chegar no final do encontro de catequese, vou ali com um papelzinho com a citação bíblica, MT 5, 3, 4. Nunca vou colocar o texto bíblico, o nome completo. Por quê? Porque isso também já é uma maneira de eu fazendo com que o meu catequizando vá descobrindo como os textos bíblicos são abreviados, né? Então ele vai, uma semana antes, levar qual que é a citação que ele vai ter que ler. Então durante a semana ele vai se preparar. Na semana seguinte ele vai chegar com a Bíblia, vai colocar lá no ambão e ele vai fazer a leitura do texto bíblico a primeira vez. Aí o catequista vai ler a segunda, vai ler a terceira, né? Então, vejam que a gente tem toda uma metodologia só na oração inicial. Então, nada foi pensado por um acaso. Tudo tem um porquê, tudo tem a intenção de levar o catequizando a uma aprendizagem. Aí ele vai para a mesa da partilha. Lá na mesa da partilha nós vamos ter diversas atividades também. E aí ele volta para a mesa da palavra, para a oração final. E aqui na oração final nós vamos ter preces, então nós vamos estimular os nossos catequizandos a fazer preces. Por que disso? Porque, infelizmente, muitos de nós não sabemos fazer preces, né? A gente acostumou pegar as preces do folheto ou da liturgia diária. Então, de vez em quando eu chego numa comunidade, eu digo, olha, hoje as nossas preces serão espontâneas, né? Principalmente quando é comunidade pequena. É um silêncio mortal. Quando alguém faz uma prece, essas preces, na maioria das vezes, são individualistas. Eu quero rezar pelo meu filho, eu quero rezar pela minha família, eu quero rezar pela minha mãe que está doente. Então, aqui a gente vai poder dar condições de orientar, dizer, não, as preces, não vamos rezar para sua avó que está doente, mas por todos os doentes da nossa comunidade. E aí, então, a gente vai ensinando os catequizandos. E criança não tem vergonha, na maioria das vezes, de falar. Então, a gente vai estimulando. E vocês vão ver cada prece linda que sai, né? Eu já testemunhei crianças dizendo assim, eu rezo, quero rezar para que meu pai pare de beber, para que ele não bata mais na minha mãe. Eu quero rezar pela minha avó que está internada. E aí vocês vão ver preces lindíssimas que as crianças fazem, porque são orações de fato saindo do coração. E aí, então, depois dessas preces, a gente vai concluir com a oração do Senhor, com uma Ave Maria, e aí depois a gente coloca ali uma espécie de um oremos, o catequista vai concluir, oremos, ó Deus de bondade, que hoje nos ajudaste a pensar por Cristo nosso Senhor. Amém. E aí depois o catequista então vai impor as mãos na cabeça de cada catequizando, vai dizer o seu nome, né? Valéria, que o Espírito do Senhor esteja contigo e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Rosana, e aí vai na cabeça de cada um. Por quê? Porque o RICA
vai dizer que o catequista pode abençoar, ele pode impor as mãos e abençoar. Então, aproveitando essas bênçãos que o RICA autoriza o catequista, né, tanto clero ou leigo, dar, a gente vai fazer isso. E só para a gente concluir, nós temos aqui a mesa da partilha, então, que é uma mesa comprida com várias cadeiras, como eu dizia, assim como a gente senta na mesa para saborear um alimento, a gente vai sentar aqui para saborear a palavra de Deus, né? Então, os catequizandos serão alimentados pela palavra de Deus. E aqui nós vamos ter várias atividades. Na primeira e segunda etapa, a gente propõe, aliás, em todas as etapas, primeiramente, a gente propõe essa reconstrução do texto bíblico. O que é reconstruir o texto bíblico? Vocês lembram que lá eu li 1, 2, 3 vezes, então eu, de certa forma, obriguei o meu catequizando a escutar o texto 1, 2, 3 vezes. Se eu fiz ele escutar, agora eu preciso cobrar, porque criança se distrai muito fácil. Então, eu cobrei ele escutar lá, agora eu vou cobrar aqui, olha, que texto que nós lemos? Quem eram os personagens? O que eles estavam fazendo? Quais eram os sentimentos? Talvez o meu catequizando de 8 ou 9 anos, ele não vai saber tirar uma mensagem daquele texto, mas ele vai saber qual era o ambiente, quem eram os personagens, o que estavam fazendo, o que estavam conversando, né? E então aqui na primeira etapa a gente começa essa reconstrução do texto bíblico, até que nós vamos chegar lá na 7ª etapa, o meu catequizando já vai ter condições de tirar uma mensagem do texto, de guardar um versículo que o tocou e assim por diante. Então a gente vai numa crescente. Então a intenção é que no final do processo ele tenha condições de interpretar, de tirar essa mensagem do texto bíblico. Mas aí a gente precisa começar então aos poucos, gradativamente. Na primeira e segunda etapa, uma vez que a gente sabe que dificilmente a criança vai conseguir compreender o texto bíblico, a gente criou historinhas. Então nós criamos 3 personagens, esses personagens entram dentro da Bíblia, então lá ele vai ouvir o texto bíblico 1, 2, 3 vezes, e aqui a catequista então com dedoches, ou fantoches, ou cartazes, e aí vai depender da criatividade de cada um. Pode ser até, não sei se é da época de vocês, o Rá-Tim-Bum, que tinha na cultura, que tinha uma contadora de história, que ela levava lá, então isso daqui é Jesus e 12 lápis coloridos vão ser os discípulos, e ela contava a história com caixa de fósforo, enfim, uma série de coisas. Então, aqui lá na Diocese de Barretos, por exemplo, nós levamos uma contadora de história e fizemos uma oficina, a arte de contar história, para que os catequistas da primeira e segunda etapa pudessem pegar esse jeito, né? Não apenas ler. E nós temos todas essas historinhas gravadas em áudio também. O que nós fazemos com essas historinhas? Às vezes tem pessoas que não têm dom para contar história, então ele pode ligar lá o áudio e a criança vai ouvir. Mas se o catequista contou a historinha, geralmente a gente manda esse áudio no WhatsApp dos pais, e os pais escutam as historinhas com os filhos depois, e rezam aquele texto bíblico com os filhos. E tem muito pai que diz, nossa, padre, eu estava tão mal aquele dia, aquela historinha tocou de tal forma, né, que era a motivação que eu precisava e assim por diante, né? Então nós temos inúmeras histórias aí. Então, primeira e segunda etapa a gente tem as historinhas, e o porquê? Porque a faixa etária, 8, 9 anos, eles gostam de historinha. A partir da terceira a gente não tem mais. Então essas historinhas vão trazer o sentido, uma explicação daquele texto bíblico. Depois símbolos e ritos litúrgicos. Então, por exemplo, nessa foto, as crianças estão confeccionando uma coroa do advento, vão confeccionar o círio pascal, a gente vai trazer tudo isso. Dinâmicas, atividades, testemunhos, imagens, figuras, escuta, reflexão, meditação, né, tudo isso baseado naquela teoria das múltiplas inteligências, né, para que todos possam ser ali, né, contemplados na maneira da aprendizagem. Bom, a partir de amanhã, então, nós vamos trabalhar o restante da proposta, né, explicando calendário, explicando as celebrações, explicando o trabalho com as famílias e assim por diante. Amanhã nós vamos trabalhar ainda a questão também de uma proposta de essa catequese batismal e vamos trabalhar um pouquinho a catequese mistagógica e o método mistagógico, né? Então, tudo isso, acredito que vai dar tempo da gente falar amanhã de manhã. Então, são 4h25, né? Então, passei só 5 minutos do que era proposto. Não passou não, tá? Foi ótimo a explicação. Nosso encontro rendeu, que bom, né? Que rendeu agora na parte da tarde. Eu quero passar a palavra, antes de finalizar esse dia de hoje, para o Padre Anderson. Padre Anderson, por favor. Primeiro, mais uma vez, agradecer ao Padre Tiago. Eu sei que o Padre Tiago tem um compromisso, não é isso?
Só não gostaria isso. Eu vou tomar só um pouquinho mais de tempo, então, caso eu peço a gentileza de todos que permaneçam só mais uns 10 minutos, caso, Tiago, você precise de sair, fique à vontade, e amanhã nós recebemos você com muita alegria. Irmãos, vejam que me foi feita uma pergunta, na verdade, sobre o que a diocese, ou como a diocese vai optar e como vai se adequar ao caminho que está sendo apresentado. O padre Tiago respondeu muitíssimo bem. Todos nós, padres, fizemos uma formação com ele, inclusive, e como ele mesmo disse, outras paróquias já tinham convidado, e a nossa intenção é dar os passos de acordo com a nossa estrutura eclesial. Nós somos uma diocese de 43 comunidades, com mais de 1.043 paróquias, mais de 1.050 comunidades, e nesse caso existe todo um grupo enorme de pessoas, rapazes, moças, adolescentes, homens e mulheres, todos vocês e muitos mais que estão empenhados nesse processo de iniciação à vida cristã, desde as bases lá das nossas comunidades mais distantes e rurais até as nossas cidades. Então, nesse caso, a proposta dessa reflexão de hoje e toda a provocação feita pelo padre Tiago é para, obviamente, primeiro nos encantar com o caminho. Ou seja, esse encantamento do caminho vai nos mover nessa direção. Nós temos, como ele mesmo falou, que fazer uma mudança de paradigma. E essa mudança ela vai ser feita a partir do encantamento. Eu me encanto com o caminho porque percebo que talvez nem eu mesmo o fiz e coloco-me neste caminho para que eu, tendo trilhado e ao trilhá-lo, possa ajudar outros a fazer a mesma experiência. E vejam que a última palavra dele agora fala de detalhes que nós já podemos gradativamente ir aplicando no nosso caminho catequético, seja com as crianças ou com os adultos. Existem já paróquias na nossa diocese que estão fazendo esse caminho já há um tempo e fazendo-o muito bem, com grandes frutos. Outras já estão iniciando e algumas tinham interesse de iniciar, mas a pandemia as freou. Então vejam que nós estamos num momento difícil, né, do nosso país e da humanidade, mas nesse caso propício aqui para que essas experiências de multiplicação de conteúdo pudessem acontecer. Vejam que nós estamos atingindo um número muito maior de catequistas da diocese inteira se fosse um encontro presencial. Ótimos encontros presenciais, as experiências são trocadas de forma muito mais intensa, porém imaginemos o número de pessoas que está sendo atingido e como nós ainda poderemos atingir depois de todo esse material editado e disponibilizado. Por isso, de fato, é óbvio, nós estamos sem o nosso bispo diocesano, Padre Walter e o Colégio dos Consultores têm ido na direção de confirmar cada vez mais esse caminho, porque é o caminho proposto para a Igreja, mas, obviamente, há a expectativa do bispo e o aval do bispo para que esses passos sejam dados. Isso também é algo extremamente importante no nosso caso. Mas que não impede que cada um de vocês que está aqui nas suas próprias paróquias comecem a dialogar entre vocês, proponham reflexões a esse respeito, ou seja, multipliquem aquilo que nós estamos recebendo. Nós somos, e eu digo isso, extremamente felizes como diocese por termos um grupo imenso de leigos e leigas extremamente apaixonados pela Igreja, desejosos de colocarem-se a serviço e abraçarem essa missão. E por isso, vocês hoje aqui nos alegram muito. Então, nós agradecemos, eu agradeço em nome do Padre Walter, nosso administrador diocesano, agradeço como coordenador diocesano de pastoral, o empenho de cada um de vocês, e amanhã, com alegria, celebraremos juntos o dia do catequista, da catequista, e com um momento de formação tão bem preparado como esse. Então, por isso, muito obrigado. Estejam antenados, ou seja, toda essa formação ela vai continuar. Nós continuaremos esse caminho depois, multiplicando nas paróquias e nos regionais. Eu assumi, sou coordenador diocesano de pastoral, mas assumi a pedido do Padre Walter a iniciação à vida cristã, então é um empenho pessoal
e de uma equipe que foi formada para que pudesse acompanhar as nossas paróquias. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e que o Senhor da Messe continue chamando outros e outras para esse ministério tão importante na igreja, que é de iniciar os passos do discipulado missionário, como o Padre Tiago bem falou, todos aqueles e aquelas que o Senhor tem chamando, e tem chamado muitos. Então, muito obrigado, que Deus os abençoe e que Maria, a rainha estrela da evangelização, nos guie nos caminhos da fé. Um abraço, Padre Tiago. Vá com Deus, que Deus abençoe. Obrigado, agradeço o dia, a presença, o carinho de cada um de vocês. Até amanhã, estaremos aqui celebrando o dia do catequista, no dia do Senhor. Deus abençoe, até mais, tchau.